Olá, estamos começando mais uma teleconferência, mais um programa do projeto Oficinas de Gestão Oportunidades de Desenvolvimento, desenvolvido pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. É um espaço para que todos os alunos envolvidos com as atividades do Departamento de Ciências da Administração, em quaisquer modalidades, presencial ou à distância, consigam acrescentar atividades complementares à sua formação para superar os crescentes desafios na área de atuação dos profissionais do campo da administração. Queremos hoje saudar especialmente aos alunos que participam do Programa Nacional de Administração Pública, cujas atividades do curso começaram no último dia 16 de novembro. Então vocês que são alunos desse programa, desse projeto, prazer tê-los participando aqui conosco. Bem, o tema desta teleconferência de hoje, deste programa, são as tendências da administração pública. Para conversar conosco aqui no estúdio sobre este assunto, já está aqui comigo o professor Espiridião Amielo Filho, ele que é professor do Departamento de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina desde 1975. Faz tempo. É mestre em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina e agora doutorando também pela Universidade Federal de Santa Catarina junto ao programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. O professor Espiridião tem uma larga trajetória na vida pública, na administração pública, já foi governador do estado de Santa Catarina, prefeito da capital, Florianópolis, já foi senador da República, portanto é uma pessoa com uma larga experiência nesta área da administração pública, que é o tema da nossa conversa, o tema desta teleconferência. Professor, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco para poder oferecer essa oportunidade de explicitar mais detalhes dessa área que o senhor conhece com tanta propriedade. Olha, é uma alegria dupla. Em primeiro lugar, poder cumprimentar os alunos, aqueles que devem avaliar e se aproveitar daquilo que a gente puder trazer de bom nesta oportunidade. Também é uma alegria por revê-lo. Nós também já nos conhecemos há quase tanto tempo quanto eu tenho de magistério. E o tema sobre o qual nós vamos falar é um tema fascinante e desgastante, né? É desgastante porque muitos têm até dificuldade de acreditar que a administração pública tenha tendências e possa produzir bons resultados. E ao mesmo tempo é fascinante porque ela tem caminhos. E estes caminhos, pelo menos nós pensamos, esses caminhos estão nos levando a um bom destino. Um destino que pode tornar a administração mais eficaz, com melhores resultados, e estes resultados podem ser medidos. Muito bem, está aí essa saudação inicial do professor Espiridião Amielo Filho, e agora, antes da gente começar a entrar propriamente no tema, tendências da administração pública, e eu já adianto para vocês que o assunto é de fato fascinante, a apresentação que o professor fará aqui é muito rica, muito detalhada, inovadora, eu diria, mas antes de a gente conhecer com detalhes a aula do professor Espiridião Amielo Filho, nós vamos assistir uma rápida reportagem que situa um pouco o que, afinal, é a administração pública, em que setores ela atua, quais são as demandas e os desafios que ela cada vez mais cria para a sociedade responder. Vamos ver. Cuidar de uma cidade, de um estado ou de um país não é tarefa fácil, principalmente no caso de um país grande e populoso como o Brasil. Para garantir o funcionamento de todas as estruturas públicas e assegurar o bem-estar da população, é preciso muito trabalho e muitas pessoas. A administração pública inclui todas as atividades do Estado voltadas para a organização da sociedade. Os órgãos da administração pública são responsáveis pelo acesso das pessoas à educação, à cultura, à saúde e à segurança. A prestação de serviço público está ligada a diversos órgãos e a diversos agentes. No caso da chamada administração direta, estão os órgãos ligados diretamente ao poder central do Estado, ou seja, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, e também aos ministérios e secretarias. Já a administração indireta é composta por entidades criadas para realizar atividades do governo de forma descentralizada.
o Estado transfere o direito de realizar algumas de suas funções para outras pessoas jurídicas. Essa concessão deve ser feita através de licitações que permitam o uso adequado dos recursos públicos. As principais entidades da administração indireta são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. As autarquias são órgãos sem fins lucrativos, criados por leis específicas e exercem atividades típicas da gestão administrativa ou financeira. Exemplos de autarquias são o INSS e a Embratur. Fundações públicas não possuem fins lucrativos e exercem atividades que não são típicas do Estado, como pesquisas e assistência social e educacional. Como exemplo, temos o IBGE e as fundações de universidades federais. Empresas públicas exercem atividades econômicas ou atividades que o Estado é obrigado a exercer. Ao contrário das autarquias e das fundações públicas, as empresas públicas podem ter lucro. Os Correios e a Caixa Econômica Federal são exemplos de empresas públicas. Sociedades de economia mista são criadas a partir de autorização legislativa e podem exercer atividade econômica sob a forma de sociedade anônima. O capital dessas sociedades pertence 50% mais uma ação ordinária do Estado. Exemplos desse tipo de sociedade são a Petrobras e o Banco do Brasil. Uma figura central no cenário da administração pública é o administrador ou funcionário público. A rotina desse profissional está repleta de desafios, mas atualmente seu trabalho não está restrito a escritórios, carimbos e papéis na mesa. Entender o país no qual trabalha e saber resolver problemas complexos são apenas algumas das qualidades essenciais do administrador público. Nem sempre a carreira desse profissional está totalmente ligada ao Estado. Além dos profissionais contratados por meio de concursos públicos, muitas empresas demandam por pessoal capacitado para pensar em problemas sociais. É o caso de ONGs, entidades de classe e empresas que contam com programas de responsabilidade social. No cenário atual, problemas que antes eram do Estado passam agora a ser também da sociedade. Esses desafios exigem administradores públicos mais criativos, capazes de trabalhar em grupo e que conheçam bem como as dificuldades podem ser superadas, sempre em prol da sociedade. Muito bem, podemos acompanhar aí uma pequena radiografia do que é a administração pública e nessa parte final o destaque para o papel do administrador para aquilo que parece-nos se apresenta no futuro do curto prazo aí. Quais são, afinal, professor Espiridião Amin, ou quais são, afinal, as tendências da administração pública? Pois é, eu vou me socorrer naturalmente de um roteiro que está apresentado com uma sucessão de slides e eu vou pedir para apresentar o primeiro porque eu não faço uma afirmação, né? Eu não digo que estas que nós vamos apreciar agora são as tendências. Eu faço pelo menos, humilde ponto de interrogação. Quer dizer, eu acho que essas são as tendências. E eu queria que os slides seguintes fossem apresentados, porque exatamente na parte final do que a Camila falou, quando ela fala em ONGs, e, enfim, organização da sociedade que o administrador deve considerar, isto é uma das tendências da administração pública. Vamos para o próximo, então. Se puder me ajudar. Primeiro, como todos nós falamos de administração, qual é a diferença fundamental entre a administração privada e pública? Eu trouxe uma frase. Na administração privada você pode fazer tudo que a lei não proíbe, enquanto que na administração pública você só pode fazer e só deve fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Podemos ir adiante? Eu não vou fazer uma viagem completa, mas nós temos antecedentes que devem ser considerados antes de falar das tendências. O primeiro é o patrimonialismo. Quem assistiu ao filme, não sei se você assistiu Gangues de Nova York. Sim. O Gangues de Nova York aparecia a figura do prefeito, Boss Tweed, que era o patrono do patrimonialismo. Então, se voltar para o slide, você vai ver, eu fiz uma ilustração provocativa. O público é privado e o privado é público. Ou seja, mistura. Isso era o patrimonialismo. O passo seguinte, ou seja, a evolução da sociedade nos levou à burocracia.
que, como dizia o Guerreiro Ramos, ela não é boa nem ruim, ela foi uma evolução. Quais são as grandes conquistas da burocracia? A impessoalidade, os critérios claros, gerais, escritos, a carreira e a meritocracia, ou seja, você promove de acordo com o bom desempenho. Quais foram os problemas que a burocracia não pôde resolver? Os processos, ou seja, a forma de fazer, prevalecendo sobre os objetivos. E a dificuldade de avaliar se eu cheguei ao final ou não cheguei ao final, se eu cheguei ao bom resultado ou não. Podemos dar um passo seguinte também? O foco da nova tendência da administração é considerar as pessoas, ou seja, ter estímulos, promover a carreira, desenvolver a confiança, fazer crescer a motivação, sem esquecer dos resultados. Ter a eficiência, ou seja, o bom processo, respeitar a lei, cada vez mais complexa, ter o cuidado dos prazos, que são sempre o nosso drama, né? E chegar à eficácia, ou seja, ao bom resultado. E o futuro da administração é poder mensurar o resultado e ter esses resultados comparados ao longo do tempo. Por isto, pedindo socorro aí ao slide, ao próximo, nós vamos buscar, né, historicamente, algumas lideranças, né? Confúcio, Jesus, até os atuais, né? Obama, Lula. Eu mencionei ali o Hitler, o Ford e o Nano Tata, porque estes se destacaram não pelo que fizeram e mais divulgado. O Hitler pelo Volkswagen, o Ford pelo modelo T e pelo modelo A, pela massificação do automóvel, pela quintuplicação da renda do trabalhador, e o Nano Tata, o Nano que é o carro do Tata, milionário e empresário indiano, que lançou o carro de $2.500, que é um paradigma para eles, pode não ser o desejável para nós. Então, essas lideranças inspiram modelos de gestão também, porque nós temos as pessoas, as lideranças, e temos o que está surgindo, que também é uma tendência. Por favor, se puder nos socorrer aí. Há uma avaliação uma avaliação que deve ser feita por todos nós. A criança diz, os adultos pensam, eu primeiro. Ou seja, sempre que você participar de um grupo, não se esqueça de que cada membro do grupo quer ser considerado em primeiro lugar, mesmo que não diga. Vamos adiante? Esse eu primeiro vem lá do James Hunter, como se tornar um líder servidor. Eu acho que são muito atuais, aí já ingressando nos problemas da gestão pública, os 7 pecados capitais a que se referia o Gandhi. Faz mais de 70 anos, quase 80 anos que ele escreveu isso, e todos os pecados são atuais. Política sem princípios, riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, educação sem caráter, negócios sem moral, ciência sem humanidade e religião sem sacrifício. Isto faz parte da sociedade e repercute diretamente nas formas de gestão pública tradicionais ou aquelas que se deseja que sejam as novas tendências. Deixa eu aproveitar para interromper um pouquinho esse processo, só para entender. Até agora, nós passamos ali por várias dessas definições, conceitos ou formulações, elas são absolutamente interdisciplinares, né? Até agora, nada do que foi apresentado foi exclusivo da gestão pública, com a cara do Estado, enfim. A não ser ali burocracia. Sim, mas aquilo do ponto de vista histórico, de um contexto histórico do Estado. Mas Gandhi entrou por ali, outras lideranças que são lideranças do setor produtivo privado. Quer dizer, não dá mais para imaginar a estrutura de uma gestão pública rigorosamente dentro dos parâmetros do organograma do Estado. Pelo contrário, cada vez mais impressionadas, como disse a Camila, como lembrou a Camila no final da sua reportagem, portanto, o triunfo do jornalismo, como ela lembrou, sem ter combinado comigo, o administrador que não perceber essa grande transformação social, só a transformação tecnológica já chega, né? Vamos adiante, então? Por isso, você vê que você parece até que tinha assistido, né? Criação coletiva. Isso é o grande desafio da gestão e isto exige inter, multi e transdisciplinaridade.
Se há alguma coisa que eu estou conseguindo aprender e absorver no curso de Engenharia e Gestão do Conhecimento que eu estou fazendo, como bom aluno que sou, com frequência exemplar, modéstia à parte, aplicação eu não sei, mas comportamento dessa. É a a trans e a multidisciplinaridade. Vamos adiante. Por favor, voltando para o anterior ainda. Por quê? Porque as soluções são complexas. E a teoria das decisões em matéria de política pública exige que se tenha a humildade de reconhecer a necessidade de criação coletiva. Isso é muito importante. Olha bem, fazendo um contraponto com os líderes. Aqueles líderes pareciam ser autossuficientes, né? Pois é. Pois é. O líder do futuro não é o Bill Gates. O líder do futuro é aquele que é capaz de participar de uma criação coletiva. Vamos adiante. Quais são as exigências básicas, então? Paciência, humildade, capacidade de perdoar, e o Gandhi foi um grande exemplo disso. Honestidade, compromisso, muito mais exemplo do que palavras. Qualidade e natureza dos objetivos, ou seja, eu não posso impor um objetivo. As pessoas que participam, a sociedade à qual se destinam os objetivos na administração pública, tem que evoluir junto com a busca desses objetivos. E, finalmente, se permite, que é o comportamento na hora da crise, que aí é a hora da verdade, né? Vamos adiante. O estilo atual e o déficit que existe na gestão pública e na gestão privada pode ser resumido nisso aqui. Primeiro, hoje, a lealdade institucional, a confiança e o conhecimento das mudanças que estão acontecendo, eu sei o que está vendo aqui. Qual é a mudança que está acontecendo? O advento das consultorias externas, né, invasivas ou não invasivas, e a percepção de que as mudanças são necessárias, isso afeta aquele lado da balança que são as pessoas. É impossível administrar sem que as pessoas participem conscientemente da construção disso. Eu trouxe um exemplo, o próximo. Esses desafios, quer dizer, você tem que compreender a complexidade, né? Em termos de administração privada, as expressões são stakeholders, shareholders, ou seja, os meus acionistas. Na gestão pública também. O meu maior acionista é o cidadão, é a coletividade, né? A grande preocupação com a sustentabilidade. Sobre todos os seus aspectos? Sobre todos os seus aspectos. E aí, eu só queria trazer uma informação. Como nós estávamos falando sobre que nós devemos estudar sempre, a minha proposta de tese, como doutorando no Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento, é gestão pública por indicadores de sustentabilidade, com a utilização de um observatório urbano, ou seja, um fiscal realmente independente. Então você imagina você com o seu doutorado em mídia, cuidando do acompanhamento, da transparência, da gestão pública com tudo isso que a tecnologia hoje nos oferece, em termos de governo eletrônico, em termos dos objetivos que nós vamos aqui tentar traçar. Pode ser o próximo. Esses desafios, né, que eu quero salientar nesse momento são a empresa social. O capitalismo não vai poder voltar a ser o que era antes da crise financeira, que foi abordada aqui pelo professor Pedro Moreira Filho, nosso colega lá do Departamento de Administração. Eu vou focalizar aqui um termo que é a ISO 26000, que é uma ISO em fabricação. Ela está sendo gerada ainda. E o último tópico deste slide, que é a geração de oportunidades. Nenhum governo pode se considerar realizando uma boa gestão se ele não propiciar oportunidades de desenvolvimento, especialmente pela educação, para a sociedade. Podemos ir adiante, Aline? 5 iniciativas fundamentais para a gestão pública. Primeiro, democratizar a economia.
Qual foi o grande problema da crise financeira? Poucos entendiam o que estava acontecendo. Isso também é ensinamento do Muhammad Yunus, o banqueiro dos pobres, o Prêmio Nobel da Paz de 2006, da paz, baseado na economia. Quer dizer, muita gente me pergunta, mas ele é Prêmio Nobel da Economia, né? Não, ele é Prêmio Nobel da Paz. O microcrédito, ou seja, acreditar que as pessoas possam ter sucesso, gera paz. Não gera só lucro. E depois a gente vai ver, eu estou adiantando algumas coisas que eu vi, alguns indicadores que sequer se pensava algum tempo atrás, né? Mas vamos deixar para a hora dos indicadores. Para onde é que vai caminhando a gestão, então? A gestão pública vai caminhando, vamos ver esses 5